2. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, ou seja, como se o seu marido fosse o próprio Cristo. Verso 25. Agora a exigência aos maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Esses aqui são dois princípios básicos da definição de um homem e de uma mulher na perspectiva cristã. E a perspectiva cristã é essa, que a mulher deve se submeter ao seu marido. E a exigência que Deus faz ao homem é que o homem ame sua esposa da mesma maneira que Jesus Cristo amou a sua igreja, a ponto de se entregar por ela. Resumindo em miúdos, traduzindo em miúdos, Jesus está dizendo, o homem deve morrer, se necessário for, por sua esposa. Eu vou tentar provar para vocês que, historicamente, literalmente, é isso que tem acontecido. Literalmente, os homens têm morrido pelas mulheres. A minha pregação hoje se chama Mulheres, o sexo privilegiado. Nós vamos começar hoje uma série sobre feminismo. E o nome da minha série, o nome que eu dei à série é Sou Feminista e Não Sabia. Pastor, eu nunca li Beth Friedan, nunca li Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir escreveu o livro O Segundo Sexo, que por muitos é chamado de a Bíblia das feministas. E você talvez me diga, mas pastor, como você me chama de feminista? Eu nunca li esses livros. Por isso que o nome da série é Sou Feminista, mas Não Sabia. Você vai descobrir aqui. Vou te dar um exemplo clássico. Um grupo de cientistas no Japão fez um experimento com 5 macacos. A história é muito famosa. Os cientistas pegaram 5 macacos, colocaram os macacos em uma jaula e ali dentro eles colocaram uma árvore uma escada. E sobre a escada, acima da escada, no topo da escada, eles colocaram um cacho de banana. Obviamente, o que aconteceu foi que o macaco subiu para tentar pegar o cacho de banana. E enquanto isso acontecia, os cientistas deram um jato d'água muito forte sobre os 4 macacos que ficaram no chão. Obviamente, quando o macaco desceu da escada, o pau comeu. Os 4 macacos deram naquele macaco que tentou pegar a banana. Logo em seguida, outro macaco fez isso. E mais uma vez, jato d'água nos macacos embaixo. Obviamente, os macacos então bateram naquele macaco. Aí então, eles fizeram uma pequena alteração na experiência. Eles então não mais deram jatos d'água nos macacos que ficavam, enquanto o outro subia. Mas mesmo assim, mesmo sem o jato d'água, se algum macaco tentava subir, os outros macacos batiam no macaco que tinha tentado subir para pegar o cacho de banana. E aí, os cientistas foram trocando os macacos, tirando o macaco que estava ali na jaula e colocando um novo. Obviamente, esse macaco subia até o cacho de banana. E sem jato d'água, quando ele descia, os macacos o agrediam. E assim eles fizeram até trocar todos os macacos. E nada de jato d'água. Mas conforme os macacos subiam, os macacos de baixo continuavam agredindo aquele macaco. Ou seja, chegou um momento que ninguém mais sabia por que batia no outro. Por que a gente está batendo? Não sei, porque sempre foi assim aqui. A gente chegou aqui, e quando eu cheguei aqui, quando alguém subia lá, a gente dava nele. Por quê? Não sei, sempre foi assim. Você pode não ter lido esses livros, mas você foi vendo as pessoas vivendo de um estilo de vida totalmente pagão e anticristão, e você foi repetindo essas coisas. Vou te dar alguns exemplos. Como que a gente pode repetir essas coisas? Você foi vendo que as mulheres hoje simplesmente não são mais mães. A maioria delas foram embora, mesmo permanecendo em casa. E você diz, mas isso é feminismo? É. Não, eu nunca nem li.
A Mística Feminina, de Beth Friedan, onde elas diziam, mulheres, saiam de casa. Eu nunca li isso. Mas você, influenciado pela cultura, viu todo mundo fazendo e concluiu, é assim que tem que ser. Você é feminista e não sabe, em segundo lugar, porque o feminismo é bombardeado na sua cabeça por meio da escola e da grande mídia. Não é sem motivos que nos últimos exames, no Enem, os últimos exames que nós tivemos aí de Enem, várias e várias vezes nós vimos lá presença de perguntas associadas a Simone de Beauvoir. E, por meio da mídia, você vê uma explosão de ideias feministas sendo jogadas sobre você. Uma ideia feminista é o repúdio pela liderança masculina. Essa é uma ideia básica, central, fundamental na tese feminista. O repúdio pela liderança masculina, chamado patriarcado, o governo do pai. E onde você pode ver isso? Na televisão. Em todo o tempo. As comédias, muitos e muitos seriados, de comédia principalmente, você vê, o líder da casa é a mulher, e o homem é retratado como um imbecil, um palhaço. Veja se eu estou enganado. A série é Eu, a Patroa e as Crianças. Na série Todo Mundo Odeia o Chris, que muitos de vocês conhecem, o Julius é o pai, o cara é um guarda-roupa que eu acho que se eu estiver perto dele, se ele espirrar perto de mim, eu caio. O cara é um monstro. Mas quem é a líder da casa? A Rochelle. É a mãe. Nos Simpsons, o esteio da casa, a pessoa centrada na casa é quem? Marge. A mulher. O Homer é um barrigudo, imbecil, cachaceiro. E o Bart também. As pessoas sábias que pensam são as mulheres. Marge e a Meg. E assim a gente vai vendo isso todo dia, constantemente. Por isso, se você nunca estudou feminismo a fundo, e se você nunca também estudou a sua fé cristã a fundo, você foi moldado pela cultura, e eu não tenho dúvida alguma disso. Você é feminista, seja você homem ou mulher. As ideias feministas conquistaram também muitos homens. Eu quero argumentar aqui nesses dias que o feminismo é uma das piores pragas deste século e, obviamente, do século passado. O feminismo explica um aumento sistemático de mulheres frustradas, de filhos perdidos, de homens bananas, um aumento sistemático do divórcio. Vou tentar provar para você que tudo isso, as famílias destruídas, um aumento sistemático, inclusive do homossexualismo, ou da homossexualidade, como eles querem dizer. Tudo isso tem uma grande influência feminista. Hoje, obviamente, não vou argumentar sobre tudo isso. Hoje eu vou falar apenas de uma mentira feminista. Mas eu quero argumentar que ou você é feminista ou você é cristã. Os dois não dá. Porque os dogmas, e a palavra dogma aqui é de propósito, os dogmas feministas são decididamente um ataque à fé cristã. Em Efésios 5 ele diz que as mulheres devem se submeter aos homens. Mas a grande mentira feminista, sobre a qual está pautada inúmeras outras mentiras, é de que as mulheres, historicamente, sempre foram oprimidas pelos homens. E aí eu abro um parênteses, porque não é o tema da minha pregação de hoje. O cavalheirismo e muitas vezes a abnegação dos homens para com as mulheres, hoje, tem diminuído drasticamente. Não há mais homens abrindo porta para as mulheres, há homens atropelando as mulheres. Vou argumentar, não hoje, que isso em grande parte se dá também pelo feminismo. Também por conta das ideias feministas. Mas hoje não é o meu tema isso. Hoje eu vou abordar a história, principalmente da nossa civilização ocidental, mas com certeza do mundo antigo, Grécia, Egito. E vou tentar mostrar para você que isso é uma mentira. Que historicamente as mulheres não foram sistematicamente oprimidas pelos homens. No livro The War on Men, a autora Susanna Wencker escreveu algo, põe lá por favor,
que é a tese feminista. E ela diz o seguinte, olha, a mentira feminista é que as mulheres são vítimas de um patriarcado, e portanto, patriarcado, ou seja, o governo dos homens, e portanto não têm direitos civis básicos, e que não há diferenças reais entre mulheres e homens, além de suas partes privadas. Aqui o melhor seria traduzido partes íntimas. Além de suas partes íntimas. Essa é a única diferença básica. Também não é a minha pregação hoje, mas isso aqui, essa frase dela, não há diferenças reais entre homens e mulheres. Isso aqui não é liberdade para você, irmã. Isso aqui é escravidão para você. Vou tentar mostrar isso para você também ao longo das pregações aqui de domingo. Então deixa eu contar algumas mentiras feministas e argumentar que a fé cristã é a única que pode definir você como homem e você como mulher. Vou tentar mostrar para você aqui nesses dias que, ao longo da história, as mulheres não foram oprimidas. Por isso o nome da minha pregação é Mulheres, o Sexo Privilegiado. Primeira mentira feminista para que você, mulher, se sinta oprimida e vítima. Só abrir um parênteses, é óbvio, eu não estou dizendo que não houve opressão, que não existam homens terríveis, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que ao longo da história, num contexto geral, as mulheres não foram oprimidas de maneira alguma. Pelo contrário, elas são privilegiadas, sempre foram. E aí, mesmo hoje que os homens se tornaram mais egoístas e menos cavalheiros, ainda assim, as mulheres estão cercadas de privilégio. Vou tentar mostrar para você. Para tentar enganar você, as feministas vão mentir muito para fazer com que vocês se sintam oprimidas. Primeira mentira feminista, que você vai perceber nos livros clássicos dessas mulheres, que as gregas eram confinadas. Qual que é a ideia? Olha, as mulheres gregas eram obrigadas a ficar em casa. Os maridos não deixavam as mulheres saírem de casa. Está vendo como os homens sempre odiaram as mulheres? Você consegue perceber que eles sempre se acharam donos de nós? Obviamente, essa ideia totalmente descabida vem de Xenofonte. Essas mulheres leram Xenofonte e interpretaram de maneira totalmente errada. Agora, alguma pesquisa básica na literatura grega, e essa ideia cai por terra. Por exemplo, na mitologia grega, nos livros épicos dos gregos, você vai perceber que isso não é verdade. Por exemplo, alguns exemplos clássicos. Helena de Troia, a linda Helena. Seus dois maridos brigam por ela. E diz a história, diz os livros, que ela assiste dos muros. Como ela fica confinada se ela assiste dos muros? Também na literatura grega você vai encontrar Heitor. E a mãe de Heitor, quando Heitor vai lutar contra Aquiles, a mãe de Heitor e suas damas também vão ao muro da cidade para assistir o pau comendo, a briga acontecendo. Há inúmeros e inúmeros relatos na literatura grega de mulheres ajudando os homens na lavoura, buscando água. Você não pode buscar a água, concorda comigo, dentro do seu quarto. Trabalhando como parteiras. Há inúmeras obras de arte retratando mulheres daquele período, mulheres gregas, em várias atribuições. Atribuições essas que não podem ser realizadas no quarto. Não é possível. Nós também sabemos de sacerdotisas. Muitas sacerdotisas naquele lugar extremamente politeísta. Muitas e muitas sacerdotisas. Você não pode ser sacerdotisa de um templo em casa. Essa é a primeira mentira. Segunda, que as mulheres sempre foram desprezadas. Você já deve ter ouvido até de algum pastor. Olha, no Oriente Médio, no Oriente, naqueles povos antigos, sejam os judeus ou os árabes, a mulher sempre foi tão desprezada que se caísse um cavalo num buraco e uma mulher, eles salvavam o cavalo. Já ouviu isso de pastor? Então esquece. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Vou te dar alguns exemplos até bíblicos. Porque eles dizem, não, esses homens judeus, aqui ó, o Antigo Testamento é dos judeus, homens machistas que não valorizam uma mulher. Em Juízes, uma mulher é estuprada. Uma mulher é estuprada. E uma guerra civil se inicia em Israel para vingar a honra daquela mulher. 65 mil
homens morrem para vingar a honra de apenas uma mulher. Pode alguém tão desprezado provocar uma guerra assim? Uma mulher apenas? Apenas uma mulher? Susana Wencker, mais uma vez em seu livro A Guerra contra os Homens, ela diz: como as mulheres eram consideradas inferiores se os homens levantavam-se diante delas e eram comissionados a morrer por elas? E ela continua: os homens eram respeitosos e temerosos em relação às mulheres. E ela pergunta: isso soa falso? É porque te disseram que os homens têm a melhor parte e que os homens levavam vidas excitantes no trabalho, enquanto as mulheres ficavam presas com as crianças. Já que vamos ligar, por favor, fecha, por favor, os vidros. Vou ler de novo. Os homens eram respeitosos e temerosos em relação às mulheres. Isso soa falso? É porque te disseram que os homens têm a melhor parte e que os homens levavam vidas excitantes no trabalho, enquanto as mulheres estavam presas com as crianças. É hora de essa visão fictícia da família morrer. Essa é a frase dela. As mulheres eram tão desprezadas que quando, por exemplo, o Titanic afundou, a maioria das pessoas que se salvaram, que foram salvas, eram mulheres e crianças. Mulheres e crianças. O Hamas, aquele grupo palestino terrorista, ele usa crianças e mulheres como escudo. Como assim? Aquele país quer exterminar Israel, aquele bando de bandido quer exterminar Israel. Eu sei que na Rede Globo você aprende outra coisa, mas sua escola provavelmente também outra coisa. Mas aqueles terroristas, é isso que eles são, os palestinos são terroristas, e Israel vai então tentar destruir aqueles terroristas. E Israel avisa, olha, nós vamos soltar um míssil em tal lugar. Tirem as crianças e as mulheres do lugar. Aí sabe o que o Hamas faz? Aí eles então colocam mulheres e crianças no topo do prédio, para que os israelenses vejam, e então o que acontece? Eles abortam a missão. Ou seja, pessoas com o mínimo de decência, se tem um homem, tem homem lá, pode matar. Tem mulher. Não, aí não dá. As mulheres são tão desprezadas, né? Quem que está lá? Tem uns 5 mil homens, pode matar todo mundo. Quem que está lá? Não, 2 mulheres. Puxa, aborta a missão. Tão desprezadas que elas são. Tão desprezadas. As pessoas dizem em nosso país que há uma cultura de estupro. Há uma cultura de estupro, querendo dizer que cada homem é um estuprador em potencial. Que se tiverem oportunidade, vão sair molestando todas as mulheres. Há um espírito, um vírus, que toma conta desse país de estupradores. Será que isso é verdade? Isso é tão fato que é uma mentira. E é tão fácil. Sabe, essas pregações foram tão fáceis para mim, porque é tão fácil debater esses argumentos feministas. Olha, é tão mentira isso, que numa cadeia nós sabemos das histórias que acontecem com estupradores. Não é? Eu não sei se hoje ainda, né, no século XXI, se acontece ainda, mas nós ouvimos muitas histórias, não é? De bandido, o cara é bandido, ou seja, ele não tem um padrão moral, digamos lá, muito elevado, né? É homicida, ele é traficante, tem cara ali que já degolou gente. Mas ele não aceita estuprador. E há uma cultura de estupro em nosso país. Tá vendo? Vocês são oprimidas. É claro que a ideia, e esse também é outro tema da minha pregação posterior, é que o feminismo ele é um braço do esquerdismo. Não é sem razão que todas as esquerdistas, sem exceção, são comunistas. Dá uma pesquisadinha lá quem foi Beth Friedan, quem foi Simone de Beauvoir. Dá uma pesquisadinha. A ideia deles é o seguinte: se você é uma vítima, então é necessário que você tenha um salvador. Quem é o salvador? O Estado. O Estado vai salvar vocês. E aí então eles criam uma repartição pública para proteger as mulheres. E aí então eles podem cobrar mais impostos e o dinheiro vai para a mão deles. Nós ainda não percebemos isso? É por isso que eles querem fazer você de vítima, para que eles então sejam os seus salvadores. A ideia de que há um desrespeito absurdo, desprezo absurdo pelas mulheres é tão imbecil
que ainda hoje, onde vivemos uma época tão horrível, ainda assim, há grandes medidas de respeito e prestígio pelas mulheres. Por exemplo, meu filho estava jogando bola. E eu cheguei, tinha um alambrado, estacionei meu carro próximo ao alambrado. Quando eu cheguei, o rapaz estava sentado numa cadeira, viu que era eu, e já levantou e veio me cumprimentar. Com maior reverência, por eu ser pastor. Não que eu exigi isso. Mas ele chegou, levantou, outro rapaz passou, ele só deu um jóia assim com a mão. Eu cheguei, ele saiu, levantou da cadeira, veio lá e deu a mão para mim. Beleza. Fiquei honrado. Agora, chegou uma mulher. Sabe o que ele fez? Ele deu a cadeira dele para a mulher. Para mim não deu, não. Para mim teve muito respeito. Mas e a mulher era feia. Não era bonita, não. E o cara chucrou de tudo. Chucrão mesmo. Não, nada de estudo, nada disso. Nada de profundidade acadêmica ou espiritual, nada disso. Ou seja, até um roceiro sabe que as mulheres merecem honra e respeito. Mas aí nós aprendemos dia após dia que as mulheres são apenas vítimas. Terceira mentira feminista, e essa você com certeza já deve ter ouvido. Que as mulheres ganham menos. As mulheres ganham menos. Mulheres ganham menos. É uma choradeira, né? Eles pegam e falam isso como verdade absoluta. Eles pegam a somatória geral de salários, onde realmente, nesse sentido, você pegando geral sem especificar horas trabalhadas, o tipo de serviço desempenhado, e aí dizem, tá vendo, o homem ganha mais que as mulheres. O que é mentira? Mentira, uma total mentira. Muitos homens ganham mais porque estão dispostos a fazer alguns serviços que mulheres não fazem, como, por exemplo, ficar 30 dias embarcado num navio da Petrobras, como serviços perigosos. Não tem mulher em altos cargos executivos. Porque muitas não querem. Sabe que será necessário trabalhar 15, 16 horas por dia, muitas vezes não ter folga. E elas querem ficar com seus filhos. Mas aí apenas vêm e contam para você essa mentira. Aí eles dizem, tá vendo? Tem um monte de médicos, eles ganham mais. Porque a maioria deles escolhem serviços que são mais rentáveis. Enquanto que a maioria das mulheres vão para a pediatria, que paga menos. Porque será que elas escolhem pediatria? Hein? Você tentando aí negar a sua natureza, né? Dizendo, eu não gosto de mulher, de criança, mulher. Eu sou mulher e não gosto de criança. Está negando sua natureza. Está negando. Eles dizem isso. Eu vou dar um exemplo bem clássico. Tá vendo? O Neymar, isso é injusto. Lembra da Copa, o menininho? Aquele garotinho tolo? Camisa do Neymar, ele riscou a camisa nas Olimpíadas, não é? Ele tinha a camisa do Neymar, ele riscou a camisa do Neymar e escreveu Marta embaixo. E aí um monte de gente diz, tá vendo? Não é justo. O Neymar ganha mais que a Marta fazendo a mesma coisa. Não fazem a mesma coisa. O Neymar joga muito melhor que a Marta. Não fazem. Futebol feminino, a qualidade dele é pífia comparada com o futebol masculino. Alguns erros tolos, imbecis, que goleiras femininas cometem, os goleiros masculinos jamais cometem. Agora, se você ainda está achando que eu estou sendo machista, calma aí, me dá uma chance ainda. Agora veja, aquele próprio garoto, ou aquelas próprias pessoas que dizem, o Neymar ganha mais, isso é injusto, tá vendo? Fazendo a mesma coisa. Não, ele ganha mais porque mais pessoas o assistem. Mais pessoas querem assisti-lo ao invés de assistir a Marta. Ou seja, aquele mesmo rapaz que mete o pau nessa ideia de liberdade capitalista, onde o Neymar ganha mais, é ele mesmo que vai lá e liga o canalzinho para assistir o Barcelona, e não a Marta. Por isso, então, é óbvio o Neymar ganha mais, porque mais pessoas também estão dispostas a assisti-lo. No estádio dele, onde quase 100 mil pessoas param para assisti-lo, enquanto que para a Marta, se tiver 5 mil no estádio, é muito. É simples. O próprio garoto, que riscou lá, na camiseta do Neymar, ele riscou a camiseta do Neymar. Você quer que a Marta ganhe mais? Então não compra a camisa do Neymar. Compra da Marta, não risca do Neymar. Porque se você compra do Neymar, o Neymar vai ganhar mais. É simples assim. Mas aí para você perceber que eu não sou machista, já reparou que as mulheres, na função de modelo,
ganham muito mais que os homens. Você já viu alguma feminista reclamando disso? Quantas mulheres riquíssimas na carreira de modelo você conhece? Gisele Bündchen, aquela morenona lá, Naomi Campbell, até eu não entendo nada disso, sei. Quantos homens você conhece, modelos que são milionários, que nem Gisele Bündchen e essas outras? Por quê? Porque é simples. Nesse fato, nesse quesito beleza, o homem pode ser até ajeitadinho, mas não se compara com a beleza feminina. Mulheres e homens gostam de ver uma mulher bonita. Quem que gosta de ver homem bonito? Eu detesto, santo Deus, não quero não. É por isso. É simples, mas aí você não vê nenhuma feminista dizendo não é justo! Não é justo uma mulher como Gisele Bündchen ganhando bilhões e outros modelos masculinos que não chegam nem perto. É mentira. É mentira. Você, minha irmã, você trabalha lá na sua fábrica. Você fazendo a mesma função que o outro, você ganha menos? É verdade isso? Faz uma pesquisa aqui, uma boca de urna aqui. Mais uma vez, qual é a ideia? Mais uma vez, é a ideia feminista, que é um braço do esquerdismo, que diz o seguinte, tá vendo? O capitalismo é ruim. Liberdade de mercado é ruim. Porque se nós deixarmos os empresários à solta, eles vão oprimir as mulheres. Por isso é necessário que o governo interfira. Tá vendo? O feminismo é só um braço do esquerdismo. O feminismo é apenas um filhotinho do marxismo. Karl Marx já falava da comunidade de mulheres no seu livro O Manifesto Comunista. Veja, o que as feministas dizem? Não, os capitalistas, os homens, eles só pensam no lucro. É isso, os empresários só pensam no lucro. Por isso é necessário que o governo interfira. Ou seja, o que eles dizem é os empresários só pensam no dinheiro. Então vamos deixar os políticos que não pensam em dinheiro, né? Cuidar. É uma lógica legal, né? Tá vendo? Os empresários só pensam no lucro. Veja, isso eu concordo. Os empresários só pensam no lucro mesmo. Mas veja, se eu sou um empresário e eu só penso no lucro, e eu sei que há um funcionário a um custo 30% mais baixo que a mulher, se fosse verdade isso, se eu só penso no lucro, por que eu só iria contratar a mulher, irmão? É 30% mais barato. É porque é mentira. É porque é mentira, para que você se sinta oprimida. Hoje mesmo uma irmã estava aqui e ela trabalha como soldadora. Acabou o culto, ela veio conversar comigo. Ela é a única soldadora no setor dela. E ela disse, pastor, eu estou quase para ser mandado embora justamente porque eu ganho igual e ganho um alto salário por estar muito tempo na empresa. Há muito tempo. E justamente por eu ter um alto salário, eles estão querendo me mandar embora. Para cortar custo, contratar um garoto que eles vão pagar menos. Mas eu estou lá, estou vendo isso, e ainda acreditava na mentira de que eu ganhava menos. Eu estou lá, eu estou vendo cair a conta, lá caiu o dinheiro na minha conta. O quanto que a gente é enganado. O quanto que a gente ouve uma mentira muitas vezes e a mentira repetida parece que se torna verdade. Essa é outra mentira feminista. Nós também devemos nos lembrar que muitas mulheres não querem participar de alguns serviços insalubres, perigosos. Afinal de contas, quantas pessoas que trabalham na rede de esgoto para desentupir fossa, você conhece que são mulheres? Quarta mentira. Quarta mentira feminista. Os homens puniram a mulher deixando-a fora do mercado de trabalho. Os homens puniram a mulher deixando-a fora do mercado de trabalho. Essa é a quarta mentira. Os homens malignos, só eles queriam trabalhar fora. Oprimiram as mulheres. Isso é tão verdade que Ana Prestes, põe lá o poema, por favor. Mais uma vez, isso. Só um parênteses também. Ana Prestes foi quem compôs esse poema. Aqui só está o trecho inicial do poema. O poema é mais longo. Por coincidência, no texto seguinte aqui, na continuação do texto, você vai ver lá ela falando sobre socialismo. Aí, obviamente, eu postei. Falei, agora deixa eu só ver. Vou entrar no Facebook da mulher para ver se ela é comunista. Aí você entra lá, Ana Prestes. Descrição do perfil dela. Comunista.
Mas vamos lá, olha o que ela diz. O poema dela. De uma pesquisa escolar, este poema nasceu. Qual o sentido de ser mulher? Pensa você, também penso eu. Não deu para colocar ali na mesma linha, porque não coube, tá? É porque o poema tinha que ser assim. Na história da humanidade já houve muita confusão, mas sempre que busco os atores, vejo homens, mulheres não. Será que mulher se esconde das páginas da história? Ou será que são os homens que não dividem a vitória? Tá vendo? A ideia é essa. Tá vendo? Eu tento procurar na história onde estão as mulheres e parece que eu não acho. Por quê? Será que elas se esconderam ou será que foram os homens opressores que não dividiram a história com elas? Que não dividiram os louros? Essa é a ideia. A ideia é que os homens deixaram as mulheres de fora e eles quiseram ficar com a parte boa, dizem as feministas. O problema dessa ideia é que, historicamente, em qualquer cultura, o trabalho sempre teve uma conotação negativa. Sempre. Por exemplo, para os gregos, a palavra trabalho é ponos. Palavra também traduzida por sofrimento. Trabalho é sofrimento para os gregos. Tanto isso é verdade, que Hércules mata seu irmão e é punido pelos deuses com 12 ponos. 12 trabalhos, 12 sofrimentos, como, por exemplo, retirar esterco, lutar contra o leão de Nemeia, um serviço extremamente perigoso. No Antigo Egito, quem era mula de carga? Quem cavava canais? Quem construía estrada? Quem carregava bloco nas costas? Quem morreu na construção da muralha da China? Quem? Quem foi usado como burro de carga para construir aquelas monumentais pirâmides do Egito? Para carregar pedra morro acima? Quem? As mulheres sempre foram mantidas longe dos trabalhos mais horríveis. Na história, mulher fazendo o serviço de homem, geralmente, foi por necessidade. Como assim? Por exemplo, na época onde a economia era basicamente oriunda da agricultura, você via algumas mulheres ajudando o marido na lavoura, mas é porque eram pobres. As mulheres ricas não saíam pedindo igualdade. Não. Colocavam o homem para trabalhar, colocavam empregados. Durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, mulheres foram efetuar alguns serviços de homens. Por quê? Por conta de uma necessidade. Porque os seus homens haviam ido para a guerra. Você já deve ter visto essa foto, essa imagem. We can do it significa, né, nós podemos fazer isso. Esse é o símbolo, é chamado de Rose Rebitadeira. Durante a Segunda Guerra Mundial, por conta dessa necessidade, haja visto que os homens haviam ido para a guerra, muitas mulheres foram para a indústria, muitas para ajudar na fabricação de munição para os homens. Então aí está ali essa foto, não tem nada que descreve pior a mulher do que essa foto, mulher forte. Nada descreve pior a mulher. Forte fisicamente, essa é a ideia ainda, né? Só que isso é verdade, muitas mulheres foram para a indústria. O que as feministas não contam para você é que, ao acabar a guerra, a maioria delas voltou para casa rapidamente. Não ficaram dizendo, não, queremos aqui, ficar aqui. E as que ficaram, continuaram, a maioria delas, em serviços não tão penosos, como de secretária e por aí vai. E, como se não bastasse, no livro Sexo Privilegiado, o autor diz na página 163 que das 106 mil mulheres empregadas nas ferrovias americanas, apenas 250 trabalhavam realmente na ferrovia. Apenas 250 trabalhavam propriamente ali na ferrovia, ou seja, apenas 250 realmente faziam serviço pesado. A maioria delas trabalhavam como secretária ou qualquer outro serviço não tão penoso. É óbvio que com a Revolução Industrial, o avanço da tecnologia, muita coisa melhorou. Muita coisa melhorou. Por exemplo, meu tio, ele é membro da nossa igreja aqui há muito tempo, ele já tem uns 60 anos. Quando ele começou a trabalhar na BASF, ele foi contratado justamente porque ele tinha músculos.
Hoje tem empilhadeira, tem um monte de maquinário para carregar peso. Na época não tinha. Essa foi a história de quase toda a civilização humana. O serviço sempre foi horrível. Horrível. Hoje você tem lá uma máquina de lavar, por exemplo. Olha o trampo. Solta o negócio. Historicamente, o trabalho sempre foi desgastante e horrível e pesado. Pesado. Tocqueville, no seu livro clássico A Democracia na América, disse o seguinte, falando das mulheres americanas: as mulheres nunca foram compelidas a executar o trabalho árduo dos campos. Então, será que as mulheres foram deixadas de fora do mercado de trabalho como punição? Ou será que foram protegidas e exatamente por isso elas nunca pediram igualdade, queremos lá morrer na muralha da China? E agora, muitas mulheres foram para o mercado de trabalho por causa das feministas ou porque encontraram inúmeros trabalhos menos desconfortáveis por conta da Revolução Industrial? Durante a Reforma Protestante, uma ideia fabulosa brotou em relação ao trabalho, e uma ideia bíblica. A ideia de que o trabalho feito para Deus glorifica o Senhor. Para muitos daquela época, apenas o trabalho de pastor, de padre, o religioso, era uma vocação que glorificava e honrava a Deus. Os reformadores então disseram: não, o seu trabalho feito com esmero, com dedicação, glorifica a Deus. Tanto que alguém perguntava para Lutero, alguém que fazia sapatos: Lutero, eu me converti, o que eu faço agora? Vá para o seu serviço e faça o melhor sapato que você puder. E isso glorifica a Deus. Essa é uma ideia protestante, reformada. Tem uma atitude um pouco mais positiva em relação ao trabalho. Entretanto, dizer que o trabalho glorifica a Deus, como foi dito durante a Reforma Protestante, não é o mesmo que dizer que o trabalho é gostoso. Os reformadores nunca disseram isso. Tanto que Gênesis, Deus puniu o homem, dizendo: agora, por conta de seu pecado, o trabalho vai ser efetuado, mas o seu sustento vai vir por meio de suor, dor, sacrifício, cansaço, pena. Vai ser terrível, terrível. É por isso que Olavo de Carvalho, com base em tudo isso, ele disse o seguinte: minhas queridas mulheres, vocês não conquistaram o direito de trabalhar, vocês sempre tiveram. Vocês perderam o direito de não trabalhar. Agora os homens não querem mais sustentar vocês. Quinto e último princípio. Última mentira. A vida sempre foi mais difícil para as mulheres. A vida sempre foi mais difícil para as mulheres. Isso é outra mentira. A vida sempre foi dura para todo mundo. Mas pode ter certeza, as mulheres pegaram a melhor parte. A parte mais confortável. Um fato é que até no reino animal, machos se doando pelas fêmeas até a morte é algo rotineiro. Conhecemos a história da viúva negra. E no livro Sexo Privilegiado, o autor diz assim: o espetáculo de jovens machos sacrificando-se para defender as fêmeas e os filhotes contra os predadores é algo corriqueiro e normal no mundo animal. A iniciação dos homens, como funciona? Por exemplo, seja para provar masculinidade, ao longo da história, como foi isso? Seja para ingressar em algo novo. Como foi a iniciação dos homens? Por exemplo, os espartanos, quando o garotinho fazia ali, 12, 13 anos, alguma coisa assim, bem novinho. Para iniciar o garoto na vida adulta, faziam ele dar voltas em torno do altar e batiam nele ao ponto de ele não ter mais forças e cair. Quando ele caía, não aguentava mais, aí estava bom. No livro Sexo Privilegiado, o autor relata um costume muito comum no Oriente Médio, entre judeus e árabes: a circuncisão, cortar a pelinha que envolve a glande do pênis. Não é confortável, não. O negócio não é legal, não. Só que ele conta um relato, um testemunho de um homem que estava na Arábia e o rapaz foi circuncidado na frente da mulher, da noiva, da futura esposa. E você imagina o cara lá com uma faca lá, arrancando lá o negócio? E
Ele estava na frente da esposa, na frente da futura esposa. E acontece o seguinte, eles disseram, se ele tremer, o casamento pode ser interrompido por você, mulher, se você quiser. Ou seja, não aguentar, meu amigo, dá uma suada aí, já era, viu? Como é a iniciação hoje? Mudou um pouquinho, está um pouquinho melhor, né? Mas, por exemplo, um garoto entra na faculdade, o que acontece com ele? Como ele é tratado? Nós sabemos de casos onde até homens morreram. Cortam o cabelo do rapaz. Cabeça ainda não, né? Quase. Cortam o cabelo do rapaz, humilham o rapaz. E com as mulheres, como é o tratamento? Se um cara fizer alguma dessas coisas que eles fazem com os homens aí, fizerem com uma mulher, meu amigo, o negócio não fica fácil, não. Tá com problema ali, será? Não pode deixar desligar, não precisa ligar, não. Não precisa mexer. Ele tá mexendo sozinho? Demônio. Demoniado. Só desliga lá o disjuntor dele, por favor, aí resolve o problema. Esses dias, um jogador do Palmeiras ficou revoltado, fez aniversário, e aí o que os homens fizeram com ele? Ovo na cabeça, bicuda, eu vi, tapa, pá, pá. Essa é a vida masculina. Como é que é quando uma mulher faz aniversário? As mulheres se reúnem e falam, vamos dar nela. É assim? Hã? Aí o homem é essa coisa maravilhosa, a vida masculina é uma coisa assim, né? Gostosa. O cara tá fazendo aniversário, o que vamos fazer? Pau nele! A vida masculina é maravilhosa. Uma mulher tem problemas sexuais, o que acontece? A mulher, tadinha, não dá no couro. O que acontece? É bem provável que ainda culpem o homem. É porque você, rapaz, você é responsável, você não pega a sua mulher de jeito, não é? Mas se o homem não é? Hã? Se o homem não dá no couro, coitado. Coitado, perdeu a reputação totalmente. A vida sempre foi difícil para todos, mas os homens pegaram um quinhão bem complicado. Você vai perceber que não há mulheres em lugares precários. O índice de imigrantes sempre foi maior em se tratando de homens. Homens. Por quê? Geralmente um país novo, muitas vezes um país não estruturado. As mulheres não vão, não. Não tem conforto, elas não vão. Em jazidas de minério, a regra é homens. Homens. Você já deve ter ouvido falar da Serra Pelada, não é? Na década de 80, no estado do Pará, teve a famosa Corrida do Ouro. No auge, chegou a ter 100 mil homens. 100 mil homens no que eles chamaram de maior jazida de céu aberto aí do mundo, na procura por ouro. Até 100 mil homens. Ali, a altura disso aí era mais ou menos 140 metros. 140 metros. E havia várias funções ali. Uma delas era chamada de formiga, o homem-formiga. Era o homem que ia lá embaixo, enchia um saco de terra para ver se encontrava alguma pepita de ouro ali. E eles enchiam os sacos com até 35 quilos. Quase um saco de cimento, hein? E faziam isso aqui, ó. Põe lá. Olha que coisa gostosa. Olha que delícia. Deixa eu ver se tem alguma mulher ali pedindo igualdade, querendo fazer... Hã? Tem não, né? Não tinha, era proibido. Um bando de machista, né? Eita, homem machista! Olha o refeitório dos cabra macho lá. Põe lá o refeitório. Olha que coisa gostosa. Eita, coisa boa. Fala a verdade, hein? Deixa eu ver se tem alguma mulher. Nenhuma mulher pedindo ali igualdade. Olha o banco do cara ali. Uma pedra. Que coisa gostosa, hein? Maravilha. As condições de serviço eram horríveis. Horríveis. Dizem que de 10 a 15 pessoas morriam por dia, vitimadas por violência. Outro tanto morria por conta de soterramento. Muitas tinham câncer de pele, problemas respiratórios, por conta do mercúrio, algo extremamente tóxico que eles usavam para separar o ouro dos demais metais. A vida era ruim, bem difícil, bem difícil, bem difícil. Não havia mulher ali. Tanto é que se criou uma cidadezinha do lado, recheado de prostituta e por aí vai. A violência. É engraçado que existe delegacia da mulher, né?
O engraçado é que de cada 10 pessoas vítimas de assassinato, 9 são homens. Mas há delegacia para a mulher. Em 2009, o IBGE constatou uma média um pouquinho inferior a essa. 85% das pessoas vitimadas por homicídio eram homens. Homens. A expectativa de vida do brasileiro hoje, do homem, é de 71 anos, da mulher é de 78. Vivem mais. Será que porque a vida é mais dura? 78 para as mulheres, 71 para os homens, a expectativa de vida. No entanto, as mulheres se aposentam antes. E em se tratando de exército, aí que a diferença fica bem grande. Em todas as culturas, em qualquer uma, qualquer civilização, sempre quem ia para a guerra eram os homens. Você só há algumas mulheres indo para a guerra, chamado de Amazonas, que só existe mesmo na mitologia. Comunidade de guerreiras, realmente não existiu. Não existiu. Os homens sempre foram para a guerra. Não foi isso que Jesus disse, que o homem deveria morrer pela mulher? Literalmente, é isso que aconteceu. Em muitos lugares, como, por exemplo, Roma, se negar a ir para uma guerra, você era punido com a morte. Desertor, era morto. Agora veja, e com as mulheres, o que acontecia? Nada. Elas nem eram exigidas nesse quesito. Imagine que um comandante comissionasse mulheres para ir à guerra, ordenasse que elas fossem, e essas mulheres se recusassem. O que aconteceria? Provavelmente o comandante é que seria morto, por ter a audácia de exigir isso. Provavelmente. Provavelmente. O único país onde o alistamento é obrigatório para as mulheres é Israel. E aí as diferenças ainda ficam bem grandes e bem fáceis de perceber o quanto as mulheres são privilegiadas. Primeiro, que o alistamento é obrigatório para homens e mulheres em Israel. Entretanto, os homens devem servir 36 meses e as mulheres 22. Ou seja, as mulheres têm privilégio. As mulheres têm o privilégio de não precisar dirigir caminhão ou de servir na cozinha, que para eles era um serviço humilhante. Pelo menos na cultura deles, as mulheres estavam livres dessas coisas pesadas, difíceis e humilhantes. Se uma mulher se negasse a servir, alegando, por exemplo, motivo religioso, estava livre, sem precisar comprovar nada. Se um homem tentasse alegar o mesmo motivo, teria que provar, teria que rodar a baiana. Se uma mulher se casasse, também não precisaria. Só a partir do ano 2000, em Israel, foi permitido que uma mulher participasse de uma unidade de combate, ou seja, que fosse pro pau mesmo. Só a partir de 2000. Mais uma prova do machismo humano, né? Esses homens são terríveis, né? Onde já se viu isso? Só a partir de 2000 que eles deixaram as mulheres irem para a guerra. Só eles queriam ir para a guerra ser fuzilado. Bando machista. Só eles queriam ir para a guerra e ser queimados. Só eles queriam ir para a guerra e voltar para casa desfigurado, paralítico, tetraplégico, com um tiro na cabeça. Só eles. É um bando de machista. É brincadeira. Ainda assim, você não vai ver nos memoriais de guerra em Israel, em homenagem aos mortos, aqueles que morreram na guerra, você não vai encontrar um nome de mulher lá. Em 2001, uma mulher foi ferida em combate. E aí, meu amigo, o negócio ficou feio. As feministas saíram dizendo: as mulheres não devem trabalhar em algo que exija força física, elas devem trabalhar apenas com o cérebro. Em outras palavras, o que as feministas estão dizendo? Que as mulheres fiquem em serviços mais confortáveis e que os homens morram. Não é isso? E eu não discordo das feministas nesse ponto, não. É isso mesmo. É isso que a Escritura ordena. Que os homens se sacrifiquem. Que os homens liderem. É por isso que nós, de acordo com a crença histórica da igreja, não permitimos em nossa igreja pastora. Você pensa que ser pastor é um privilégio? Você pensa que liderar é um privilégio? É uma vocação. É um fardo. É o fardo de ser xingado constantemente.
É o fardo de ser chamado de ladrão constantemente? É o fardo de ajudar uma pessoa durante anos e ela sair da igreja e falar mal de você ainda? É por isso que nós não vamos deixar vocês, minhas queridas irmãs, sendo pastoras aqui, porque vocês são muito importantes e nós amamos vocês de todo o coração. E o fardo do trabalho horrível e difícil, pode deixar que é função nossa. É o que a Escritura anuncia. É isso que a palavra de Deus ordena. Por isso que eu não estou aqui pregando isso para vocês e exigindo igualdade de maneira alguma, pelo contrário. Estou tentando mostrar para você que as mulheres sempre foram privilegiadas. E é mandamento bíblico que assim o seja. Eu também, de maneira alguma, não estou dizendo que nunca houve opressão masculina. Mas, como eu disse, hoje os homens não estão com o espírito de se sacrificar por mulheres e nem de ser cavalheiros, justamente por culpa do feminismo. As mulheres não disseram, somos iguais! Não precisamos de privilégio. Os homens disseram, beleza. Beleza. Mas se você continuar se vendo como vítima, a ideia básica é que o feminismo vai conseguir seus objetivos como tem conseguido, nos dividir a cada dia. Nos separar. Nos separar. Aquela mulher fez aquele poema, e aquela mulher é comunista. E ela fez com base nas suas ideias. E eu também fiz um aqui em resposta a ela. Ela fez com base nas suas ideias, e eu fiz com base na minha fé cristã. O poema dela é: de uma pesquisa escolar este poema nasceu. Qual o sentido de ser mulher? Pensa você, também penso eu. Na história da humanidade já houve muita confusão, mas sempre que busco os atores vejo homens, mulheres não. Será que a mulher se esconde das páginas da história? Ou será que são os homens que não dividem a vitória? Agora eu vou fazer o meu. E o meu é assim: de uma indignação com a mentira, este poema nasceu. Qual o sentido de ser mulher? Pensa você, responde o meu Deus. Na história da humanidade, nada foi mais óbvio que por causa das mulheres muitos homens vieram a óbito. Se protegê-las é considerado machismo, aceitaremos tal infâmia com cavalheirismo. Eu acredito que essa é a verdade. E é isso que Deus exige de nós, homens. Eu não estou aqui pedindo privilégio de maneira alguma. Ora, como nós podemos odiar as mulheres? A minha mãe me deu a vida. A minha esposa me deu a coisa mais importante da minha vida, os meus filhos. E a minha filha é uma coisa espetacular, uma criança. A menina é uma coisa genial. É tão lindo, é tão bonito. Deus fez o homem com mais músculos, é verdade, e apto para liderar. O homem tem mais força e aptidão para liderar. E as mulheres são apenas diferentes. Elas têm beleza e graça, paciência que muitas vezes os homens não têm. Não somos maiores ou menores, diz a Escritura. Somos apenas diferentes, com atribuições diferentes, com funções diferentes. Isso é tão verdade que a Bíblia diz que Deus criou o homem. E a palavra homem aqui no sentido genérico, se referindo a ambos, conforme a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os fez, diz o texto, conforme a sua imagem e semelhança. Mas aí as feministas vieram e nos dividiram, e nós fomos acreditando nessas mentiras. E frases como, homem nenhum presta, começaram a brotar. E não é sem razão que uma mulher com uma visão dessa em relação aos homens, é óbvio, fica mais difícil as coisas. E é óbvio, os homens têm a sua culpa grande, todos nós somos culpados. Todos nós somos culpados de cair no canto da sereia feminista. Todos nós caímos no canto da sereia feminista que prometia igualdade, mas no fundo pregava sobre privilégios, que prometeu redefinir quem você é como ser humano, quem você é, mulher, como ser humano, mas arrebentou com você, destruiu você, e destruiu também seu casamento. Muitos homens se tornaram bananas,
e muitos até homossexuais, porque foram ouvindo que o homem é tão ruim, então o homem é tão ruim. Começaram a negar a sua própria masculinidade. Mas eu, para encerrar, tenho algo simples para você acreditar na Escritura. Quais são os frutos desses 50 anos de revolução feminista? É óbvio, o feminismo começa antes, mas a grande apogeu dele é na década de 60. Quais são os resultados? Como nós estamos agora? Nossas famílias estão melhores? As mulheres estão mais felizes? Ou estamos todos nós arrebentados e iniciamos a Terceira Guerra Mundial, a guerra entre os sexos? Eu acredito, de todo o meu coração, que a Escritura é a palavra de Deus. E os irmãos sabem os motivos pelos quais eu acredito nisso. Recentemente eu preguei sobre por que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, um dos grandes motivos pelo qual eu acredito na Escritura é que quando eu leio, por exemplo, Platão, quando eu li Rousseau, Shakespeare, e muitos desses homens que tiveram uma proposta acerca do mundo, uma maneira de organizar a sociedade, como por exemplo Rousseau, Platão, eu vejo tudo o que aconteceu com as ideias dessas pessoas, algumas até boas, de Rousseau não, nada presta daquele cara. E eu vi a desgraça e a miséria. Por exemplo, uma ideia platônica, uma ideia de Platão é que as crianças deveriam ser cuidadas pelo Estado. É o que acontece hoje. É o que acontece. O Estado cria os filhos, desde a creche. E o resultado qual é? Uma desgraça. Uma desgraça. Uma desgraça total. Total. E aí quando eu vejo a história verdadeira, não aquela que o seu professor maconheiro comunista conta para você lá, onde a fé cristã pisou e a fé cristã foi vivida verdadeiramente. Verdadeiramente. Houve progresso da nação, houve famílias estruturadas, houve riqueza, houve coisas tremendas, como por exemplo no auge da civilização americana, Inglaterra e tantos outros. Você precisa decidir o que você quer fazer. Se você vai edificar a sua casa com base nos princípios do mundo, dessas feministas, que muitas delas, tadinha. Simone de Beauvoir era pedófila. Betty Friedan dizia que, no seu livro, na sua biografia, que a mãe dela odiava a criança. Odiava a criança. Será que é por isso o repúdio dessas mulheres? Porque elas tiveram homens que eram demônios em suas casas. Então, elas não quiseram mais que ninguém, já que eu não sou feliz, ninguém vai ser também. Já que eu dei o azar de ter um marido troglodita terrível, então ninguém vai ter família mais. Algumas feministas se mataram, você sabia disso? Se mataram. É isso mesmo? A gente vai seguir o que essas mulheres dizem, o que esses marxistas e comunistas ensinaram? Ou nós vamos seguir o que a palavra de Deus, aquele que criou você, diz? Eu acho que ninguém melhor do que aquele que te fez para definir quem você é. Eu acho que ninguém explica melhor você do que aquele que fabricou você, como diz Davi. Ele me teceu. Teceu. Sabe aquela costureira que vai fazer manualmente um bordado, uma roupa? E diz, Deus me teceu. No interior de minha mãe, Deus me fez. Ele que me gerou. Será que não é melhor você ouvir o seu Criador acerca de quem você é? Ou será que é melhor ouvir aquele seu professor universitário, perdido, mais perdido do que você? Será que é melhor ouvir aqueles atores da Rede Globo que já estão no 4º ou 5º casamento? Será que eles sabem o que é uma família? Será que aqueles autores de novela, que sempre estão transmitindo valores ali, a maioria deles gays, a maioria deles se divorciaram de suas mulheres?
Será que eles são uma boa referência para você? Para explicar quem você é? Eu não sei de você, mas eu e a minha